Olá, bem-vindos ao último episódio da temporada YouBiz Podcast. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui hoje com duas empresárias, assim, que têm o meu coração, né? Bárbara Frazão e Renata Matos. E para mim é uma honra ter vocês aqui hoje nesse episódio. Estou muito feliz de estar encerrando essa temporada com vocês. E hoje a gente vai falar muito sobre conexão, sobre as histórias de vocês, sobre o que vocês hoje, o que move vocês hoje, né, no profissional. E queria saber um pouquinho, Renata, do que você está achando, um pouquinho também sobre como que você construiu a Lumen Vita, né? Ontem, inclusive, participei do lançamento da nova clínica multidisciplinar da Renata e foi um sucesso, já é um sucesso, né? Conta um pouquinho pra gente como está sendo essa experiência. Eu já atuo, né, na área, eu sou psicóloga de formação. E eu atuo na área da psicologia já há mais de 30 anos, né? Eu tenho uma outra clínica com alguns objetivos diferenciados. A gente também trabalha lá com planos de saúde, enfim. A qualidade do meu atendimento e da minha exigência com relação à equipe não muda, Sim, né? Mas eu vinha percebendo que existem em todos os lugares regras a serem seguidas e escopos de funcionamento. E muitos projetos que eu pensava em atuar na outra empresa, na outra clínica, não era possível acontecer, né? E foi quando surgiu a ideia da Lumen, né? Onde eu trago, onde eu tenho paciente já que, poxa, não dá pra gente atender, um exemplo, fazer um atendimento em grupo aqui? Não, aqui não é possível. E aí eu comecei a me sentir muito tolhida, muito travada, muito engessada. Não por falta de possibilidade ou por fazer coisa errada ou antiética de maneira nenhuma, né? Então surgiu a Lumen e aí eu tô com essa nova frente, com essa possibilidade de criação, com essa possibilidade de expansão dentro da psicologia, um multidisciplinar dentro da psicologia, né? A gente vai trabalhar com a psicopedagogia, com a psicomotricidade, com a arte-terapia, com avaliação neuropsicológica e estimulação cognitiva. Também com atendimento psicoterápico. Não, incrível. E Bárbara Frazão, ela é especialista em estética orofacial, né? Conta pra gente também um pouquinho, você também tá com um novo consultório, né? Sim, tem um ano, né? Eu sou formada, né? Sou cirurgião dentista, formada há 10 anos. E tenho uma clínica que é multiespecialidades e, assim, sempre quis ter o meu espaço, né? Já vinha no meu espaço há algum tempo, mas eu dividia, né, consultório. E aí, é bem isso, né? Chega uma hora que você quer fazer diferente, você quer apresentar tudo aquilo que você tem no teu coração, você quer colocar em prática. Eu acho que você precisa expandir, né? Sim. Não só a mente, mas o espaço. Chega uma hora que eu acho que o espaço fica pequeno e você precisa colocar em prática aquilo ali que você acredita. E aí, hoje, o consultório tem um ano e eu trabalho hoje basicamente com a harmonização e a ortodontia. Daí consigo dar um atendimento de qualidade, aquilo que eu acredito, né? Aquela coisa mais humanizada. Principalmente, assim, no que a gente vê dentro da odontologia, né? Que na ortodontia em si, né? Que é aquela coisa mais corrida, aquele atendimento mais corrido. Eu já cheguei a atender 48 pacientes no dia. Então, assim, oi, boa tarde, tudo bem? Como é que está seu dia? Mas vambora. Abre a boca. Bem isso. Hoje não, hoje eu consigo, assim, conversar e é uma troca muito legal, assim, porque eu acabo sendo... A gente acaba fazendo amigos, né? Eu não faço pacientes, eu faço amigos. E eu acompanho, assim, eu tenho pacientes que eu já fui dentista desde criança, aniversário de 15 anos, casamento, eu fico, meu Deus, são eles que estão crescendo rápido. Mas é muito legal você ter o seu espaço onde você consegue colocar em prática tudo aquilo que você acredita, né? E eu acho que é o que está faltando hoje, né? Mais humanidade nos atendimentos, né? Você enxergar aquela pessoa não como mais um paciente, mas uma pessoa que está ali diante de você, né? Exato. E isso é muito bom. E você falou, né, que a gente começa a criar amizades, né? E eu tenho vivido muito isso, né? Eu já conheço a Bárbara há anos, né? Somos de Araruama e já tem bastante tempo, mas nos reencontramos aqui em Niterói agora.
A Renata é uma grata surpresa. Nós nos conhecemos através da UBIS, né? E hoje já posso chamar também de amiga. E é sobre conexões, né? UBIS também é sobre conexões. E falando em UBIS, queria saber como é que vocês estão se sentindo sendo capas da revista, né? Vocês, as duas são capas da primeira edição. Me conta um pouquinho como que foi essa experiência, o que vocês acharam? Para mim foi uma surpresa. Sim! Né? Foi muito bom. Eu não estava na capa, né? Verdade. E aí o Aldama, que é o meu esposo, que está na revista também, combinou com a Amanda, né? E me fez essa surpresa, esse upgrade de passar a ser capa. Eu preciso contar isso, né? A Renata, ela já havia nos contratado, né, para sair na UBIS. E aí, quando a gente foi apresentar a UBIS pro Aldama, ele também entrou e ele falou, não, a Renata merece estar nessa capa, a Renata é maravilhosa, a Renata é isso. E ele subiu a régua dos maridos, né? Porque ele colocou a Renata lá em cima e falou, não, eu quero, mas eu quero que seja surpresa. E aí fui eu, né, tentar ali, não, amiga, eu consegui para você fazer a produção. Uma pessoa faltou e aí você vai na produção no lugar. E eu não percebi mesmo. Foi, mas tem um detalhe, todo mundo sabia. E a gente só via ela falando assim no dia do lançamento. Você sabia? Mas você sabia? Todo mundo sabia, como é que eu não desconfiei, né? E o pior é assim, eu tava de óculos, né? E aí quando começa o evento do lançamento, eu tiro o óculos, né? Igual eu tirei aqui o óculos. E aí eu tô olhando assim, quando lança... Porque não tinha foto da capa. A gente não deixou. Teve uma hora, inclusive, na festa, que eles soltaram a capa. Eu fiquei desesperada. Eu corri lá, eu falei assim... Amigo, tira agora, porque tem uma capa que não sabe o que é capa. E ele foi e mudou, assim, rapidamente. Eu não vi. E aí teve até uma hora que você chegou e falou assim, olha lá, minhas fotos estão passando no telão, erraram. Mas aí eu falei, nossa, a Amanda conseguiu, foi legal, né? Assim, jogou assim e tal. Aí quando vai começar, que você sobe ao palco pra startar mesmo, né, o lançamento, aí abre a foto, aí eu tô assim. Eu falei assim, amor, sou eu, tô lá. Mas a foto da capa tá errado, amor, não tem que estar lá. Ele serinho, olhando pra frente, nada falava. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Sou eu mesmo, tá? Foi lindo, foi muito legal. E aí a Amanda vai e chama a gente, me chama. Eu falei, não. Aí ele olhou pra mim e riu. Eu falei, isso foi a nossa Nossa, foi muito gostoso. Foi incrível, foi lindo. E muita gente comentou né, sobre essa surpresa, né? Sim. Até a Bárbara falou, não, eu quero estar ligada nesse dia, porque eu quero ver a cara dela, né? Antes, quando eu te contei a história. Foi. E pra você, como é que tá sendo? Eu acho que foi muito legal, né? É uma fase nova, né? Assim, ainda mais a proposta da revista, né? Do que ela traz de ser um lugar de conexão, de novas experiências, né? As pessoas que a gente conhece, que a gente se conecta. Eu acho que é uma fase nova, né? Eu acho que toda fase nova da vida a gente precisa de um grande marco. E eu acho que esse foi um grande marco, né? Que legal. Podemos falar isso, com certeza. Né? Para toda grande fase a gente precisa de um marco zero. E eu acho que a UBIS veio como esse marco mesmo, de uma nova etapa. Novo ciclo, exatamente. Né? Que legal. É exatamente isso. E aí, agora voltando um pouquinho aqui pra vida, né, de vocês. Bárbara, desde criança, sempre sonhou em ser dentista. Né? E como que é hoje você saber que você é essa referência em orofacial, também em ortodontia. Me fala, como que é essa sensação de realmente, caramba, nossa, consegui. A minha Bárbara criança realizou esse sonho. É uma coisa que eu me pego pensando muito, assim, sabe? Às vezes, porque eu acho que toda profissão a gente passa por aqueles altos e baixos e chega... Acho que todos nós, né? Temos aquele dia de falar assim, tô exausta. E aí você para e pensa assim, esse é o meu sonho, era o maior sonho da minha vida. E eu lembro que a primeira vez que eu falei que eu queria ser dentista, eu tinha 3 anos. Caramba! Então, eu era pequenininha e aí eu via minha mãe sentindo umas dores. E aí, na minha cabeça, eu imaginei que ela estava sentindo dor na boca. E eu falei pra ela, criança, né? Eu falei, quando eu crescer, eu vou ser dentista e eu vou arrancar todos os seus dentes. E não cumpri, graças a Deus. Mas, então, assim, sempre foi um sonho pra mim, né? E eu cresci... Eu nunca desisti desse sonho, foi um árduo sonho, porque eu levei 10 anos para conseguir me formar na faculdade.
Minha mãe teve um problema de saúde, teve um câncer, e aí depois tive um problema familiar, assim, meu pai ficou desempregado. Então, foram inúmeras situações, assim, que aconteceram para que eu desistisse. Sim. E eu sempre lembrava da menina de 3 anos falando, não, mas o meu sonho é ser dentista. E hoje, quando eu me pego em, às vezes, assim, eu nunca pensei em desistir da minha profissão, mas a gente tem dias que a gente tá, né, meio... Sim. Ai, será que é isso? Será que não é? E eu sempre lembro da menina de 3 anos. Não, é isso que eu quero, esse é o maior sonho da minha vida. E eu amo muito o que eu faço hoje, eu não consigo imaginar, assim, me ver fazendo qualquer outra coisa... a não ser ser dentista. E eu, às vezes, até me cobro por isso, que eu falo assim, gente, eu tenho que ter um plano B na vida. Mas eu falo assim, não, mas esse é o que eu nasci pra fazer, né? Uhum. É a minha grande vocação de vida. E eu sou muito apaixonada, assim, pelo que eu faço. Não, é incrível. E vira um propósito, né? Hoje é trabalhar com esse propósito. E você também cita que pequenos procedimentos já foram capazes de devolver a autoestima e brilho no olhar. Qual caso marcou a tua trajetória? Eu acho que eu até contei essa história na revista, que quando veio lá 2020, né, que veio a pandemia, nessa época eu trabalhava exclusivamente com ortodontia e harmonização. E daí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a ortodontia você consegue caminhar, né? Eu conseguia mais ou menos, né, porque a gente ficou, né, naquela... limitado, né? Mas eu falei, e a harmonização? As pessoas estão trancadas dentro de casa. Tá todo mundo enclausurado. O que eu vou fazer na minha vida? É verdade. E aí eu entrei, assim, num pânico. Daí, eu acho que começou ali em março. Quando foi mais ou menos em maio, eu vi os pacientes me ligando. Bárbara, você tá atendendo? Aí eu tô... eu preciso ir fazer alguma coisa. E eu, gente, que coisa estranha. As pessoas querem fazer alguma coisa para ficar dentro de casa, porque na verdade a gente pensa o quê, né? Uhum. Que a gente tá fazendo alguma coisa para que as pessoas vejam. E ali eu vi que não. Ali eu via o quanto as pessoas, o cuidado, o amor próprio, o autocuidado. Assim, eu via pessoas em depressão dentro de casa, porque eu acho que teve essa fase que todo mundo ficou meio... com os parafusos assim, meio mexidos, né? Meio que eu tô sendo boazinha. Muito. Mas eu vi as pessoas, assim, entrando de uma forma e saindo, assim, 15 dias depois, quando eu ia fazer a consulta de revisão, a pessoa, assim, com outro astral. Meu Deus, mas eu tô linda. Olha, porque eu tava fazendo home office, porque eu tava assim, tava com um olhar triste. E hoje, assim, eu tô super bem. E as pessoas me perguntam o que aconteceu. Então, assim, eu vi pessoas, assim, em depressão. Eu tive uma paciente que ela estava em depressão. Tinha 3 anos que ela não saía de casa. Ela não saía de casa. O marido dela faleceu. E ela entrou num luto. E aí veio essa paciente. Mas veio meio sem querer, assim, tipo, vou fazer alguma coisa pra ver o que vai dar. Uhum. E essa mulher passou, assim, uns 6 meses, ela me mandava foto, fazendo cruzeiro, fazendo... Nossa. Olha como é que eu tô. E aí eu lembro resgate da autoestima, né? Um ano e pouco depois, e ela continuou fazendo os procedimentos, assim, né? E aí 1 ano e pouco depois, ela, olha, Bárbara, eu estou namorando. Aí eu, meu Deus. E é muito gratificante você ver as pessoas se amando de novo. Sim. Porque eu tenho pacientes que diziam pra mim que não se olhavam no espelho. Uhum. Que não se reconheciam mais. Não tinham coragem mais de olhar no espelho porque não gostavam do que via. Então, a gente acha que a harmonização é só estética. É só, é uma futilidade. Tá fazendo só porque... Muito mais nas entrelinhas, né? É o você se olhar e se amar, né? Uhum. Se reconhecer, né? Sim. Se reconhecer. E Renata é isso. PhD nesse assunto, né? E aí, pegando o gancho da Bárbara, me conta também como que foi ali na pandemia, né? Eu acredito que tenham tido um boom ali de casos de depressão, de ansiedade. Teve. Como que foi isso? Na verdade, assim, a gestação do sonho da Lumen, né? Começou efetivamente lá. Por quê? Como eu falei, eu trabalho, né, com operadoras e tudo. E na pandemia foi um marco pra gente, divisor de águas com relação à possibilidade de atendimento online, né? É possível isso? Sim, é possível. Eu, lá no fundinho, gosto muito do presencial, né? Eu sou do olho no olho, eu sou do contato mesmo, né? Eu acho que isso tem um peso e um valor gigante, né?
Mas eu tenho pacientes que moram fora do país. Eu não tenho como estar presencialmente com eles, né? É possível o atendimento de qualidade? Sim, é possível. E aí, o incômodo aumentou muito nessa época, e aí, né, que veio, né, bem forte, porque eu não tive autorização para dar suporte aos pacientes que estavam nesse processo, como todos nós, online. Não, Mas não pelos foi autorizado planos. pelos planos. Não foi autorizado. E aí, não, então não pode, né? Ok. Caramba. E eu falei, gente, eu não tenho como, até eticamente, não dar o suporte a um paciente que precisa. Eu falei assim, eu preciso estar com uma liberdade dentro do que é ético e correto de atuação, né? E aí que veio o surgimento da Lumen no coração, Sim. né? E aí eu fui trabalhando e agora nasceu. Mas a sua história com a Movimentar-se também é muito linda, né? Eu lembro que quando a gente foi fazer a reunião a primeira vez, gente, a gente se conectou de uma forma que tava eu chorando de um lado, ela chorando de outro lado. Sério, e a gente falando ali, né, sobre a sua história. Conta um pouquinho também, acho... Foi lindo, né, aquele dia. Vamos trazer essa história um pouquinho aqui para o podcast também. A Movimentar-se, ela nasceu há 10 anos, né? Dia 8 de dezembro, agora ela faz 10 anos de existência. Eu sempre estive na clínica, né? Passei por escola, passei por empresa, mas nunca deixei de estar na clínica, atuando na clínica. E aí, eu legalizo a PJ com o objetivo de trazer o multidisciplinar mais para dentro, mais para perto. E aí, na Movimentar-se, a gente atua com a psicopedagogia, psicomotricidade, nutrição, fisioterapia, fono e terapia ocupacional, né? Então, a gente consegue dar um suporte ao paciente multidisciplinar. Na Lumen, a gente vai dar esse suporte na área psi, né? Sim. E na Movimentar-se, com esse boom de transtornos e síndromes que vieram à tona, nunca deixaram de existir, mas eram muito velados antigamente. E hoje se encara de uma forma um pouco, eu não digo melhor, é um pouco menos pior. Sim. Né? A gente ainda percebe muitas famílias, a gente fala, a sociedade tem que aceitar, né? A escola tem que saber trabalhar com o especial. Né? E a gente percebe na clínica, muitas vezes, a dificuldade é dentro de casa. Sim. Eu tenho uma dúvida, posso tirar? Se eu souber responder. Você falou sobre os transtornos. Sempre existiu e nunca foi diagnosticado? Ou realmente a gente está numa época onde os transtornos estão acontecendo com uma frequência maior? Eu acho assim... Acho não, tira, tá? Esse acho é dúvida. Eu penso o seguinte, os transtornos existiam, sim. Hoje a gente tem o CID-11 e o DSM-5, né? Que são os códigos que a gente usa de doenças mentais, transtornos, síndromes, etc. E isso vem numa evolução, né? O CID já está no CID-11, né? De classificação dessas questões, e o DSM já está no 5, revisão. Então, a evolução disso vai esclarecendo e vai ampliando a possibilidade da gente poder nomear. Quando a gente trabalha, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, muita gente tem preconceito e tem medo e desconforto de fazer uma avaliação neuropsicológica. Não vou fazer porque eu não quero um rótulo. Eu não quero ser taxada de alguma coisa. Quando eu trabalho a avaliação neuropsicológica, que eu também faço, né, a gente faz nas 2 clínicas e eu também faço, a avaliação neuropsicológica, na minha concepção, tem um objetivo único de identificar se existe alguma questão para eu verificar qual é o melhor tratamento, qual é o melhor caminho a seguir para que eu atinja um objetivo mais rápido com o paciente, né? Então, esses transtornos e essas síndromes existiam. Existia muito mais dificuldade de olhar isso de frente, preconceito. Muito velado, né? Muito velado, né? Então, existiam.
Mas hoje, eu acho que a gente... todo mundo tem alguma coisa. Né? Mais ou menos, né? Mas deu pra Todo mundo gente... é ser humano, né? Sim. Deu pra gente entender. Bárbara, em um mundo que valoriza tanto o visual, né? Hoje as pessoas às vezes têm dificuldade de gravar um vídeo, de fazer, se posicionar por conta do visual, né? Como que você traz essa humanidade para a estética, para o que você faz hoje? Na verdade, a gente vive num país, né, que é muito ligado à estética. Porque você vai para outros lugares do mundo, você não vê as pessoas tão ligadas à estética, né? O nosso país, ele tá no ranking ali de top 10 dos países que mais fazem procedimento estético. Eu não sabia. Nossa, também não. A gente tá Bem ranqueado alto lá lá em cima. Isso, a gente tá alto, né? E aí, assim, eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom porque eu acho que a gente hoje vive uma população que se cuida muito, que pensa no envelhecimento. Não só eu quero ficar jovem pra sempre, mas eu quero ficar bem, sabe? Eu acho que quando começou lá o boom da estética, não sei, 15 anos atrás, eu acho que tinha muito isso. Eu quero ficar nova pra sempre. Uhum. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia já se pensa mais em qualidade, em saúde. Tem aí até as novas especialidades do mercado, né? Que são as integrativas, a medicina integrativa, que vem aí para te tratar como uma máquina única, né? Então, eu acho que a ideia futura é essa. E a estética vem, assim, eu acho que no meu caso, né? Que a estética facial, ela é só a cereja do bolo. Sabe? A gente passou por uma fase aí há uns 5 anos atrás, que foi uma fase bem ruim, assim, né? Porque veio aquela coisa do procedimento facial, mas muito exagerado, né? Então, a gente tinha até um rótulo aí de demonização facial. É verdade. E isso era real, isso não era fake. Eram extremos, né? Eram extremos. E assim, graças a Deus, hoje a gente está indo para um outro lado, aquela coisa do cuidado, da beleza, de trazer jovialidade, não juventude, né? Então, do tratamento, de você estar bem, você ter uma pele bonita, você estar saudável, porque não adianta a pessoa estar ali com um rosto cheio de procedimento, lotado de coisa que você olha, que é aquela coisa extremamente artificial, aí ela tem diabetes, pressão alta, tá toda desregulada. Então, assim, hoje já tá... Assim, eu acho que a gente tá caminhando para essa nova era de uma saúde em geral, sabe? Então, graças a Deus passou essa fase. Sim. Estamos numa nova fase. Essa jovialidade que você fala, respeitando a idade? Eu acho que respeitando a idade e respeitando as características de cada um, que é o principal. Então tá aí a chave da mudança. Porque não é só a idade. Porque hoje eu tenho pacientes hoje de 80 anos que você olha pra pessoa e você fala assim, não tem 80 anos. Sim. A gente quando pega alguns cortes dos programas do Silvio Santos de 30 anos atrás, você vê uma pessoa assim, totalmente envelhecida falando, tenho 24 anos. Sim. Então a gente já vê que a gente já deu uma melhorada aí. Uhum. Então não é questão de manter a idade, é manter as características naturais, sabe? A gente tem hoje pessoas aí que são referência e que têm seus 80, quase 90 anos, mas são muito bonitas, mas não são artificiais. Eu acho que acabou a fase da artificialidade. Eu acho que esse é o ponto, Eu acho que o bonito é você olhar pra pessoa, você ver que ela tá diferente, mas você não saber identificar o que Nada ela fez. Exatamente. Eu sempre falo para meus pacientes isso, né? Eu falei assim, a graça é essa, te olhar e falar, nossa, tá tão bonita. Você vai falar assim, menina, é um creme que eu tô usando. E ninguém pode te desmentir. Vai falar, não é creme não, você botou isso. Eu acho que a graça é essa. Exato. É você dizer que é um creme, todo mundo tem que acreditar, porque ninguém consegue identificar nada de diferente ali, sabe? Eu acho que esse é leve, bonito, né? Então, assim, ambas, né, acreditam que a beleza, ela nasce dentro, né? A beleza vem de dentro. E como que vocês definem essa transformação verdadeira, dessa beleza interior? A psicomotricidade, ela trabalha muito por aí, né? Ela foi regulamentada a profissão em 2019,
Eles estão numa briga de conselho, de criação de conselho e tudo mais. A gente já tem esse BO, inclusive, e eu falo a gente porque eu trabalho com psicomotricidade há muito tempo. E ela trabalha exatamente isso. É o ser humano como um todo. Não é um ser humano só emoção, não é um ser humano só cognição, não é um ser humano, né, só o corpo. É essa integração de corpo, de cognição, de afeto, né, de emoção, trazendo essa unidade pro sujeito mesmo. E aí você tem que ter uma fluidez. Se em algum dos aspectos você não está conseguindo caminhar, vai interferir em todo o resto. Com certeza. Né? E para você? Eu falei agora há pouco, né? Eu acho que a máquina é única. Não, a gente não consegue separar, né? Não adianta eu chegar para um paciente e ele fazer o melhor dos tratamentos que existem se ele não estiver bem psicologicamente. Eu acho que nada dá certo. Eu acho que é bem isso. A máquina é única. Se tudo não caminhar junto, claro que a gente não vai conseguir, né, andar com tudo junto. É o famoso, beber 3 litros de água por dia, comer 2 maçãs, fazer isso aqui. Aí né, a gente meio que enlouquece. Mas eu acho que é ter equilíbrio para as coisas. Aí vira cartilha, né? E eu, inclusive, eu escutei que pro ácido hialurônico, não sei se tô falando do real, né? Você pode me corrigir, obviamente. Que para você ter, para que o ácido hialurônico, né, ou, enfim, a toxina botulínica dure ainda mais no seu rosto, você precisa estar hidratada. E às vezes as pessoas não fazem o básico, que é beber água. Eu já tive pacientes de chegar e falar, eu quero fazer bioestimulador e ultrassom, e eu quero fazer porque minha pele, não sei o que, e você pega e fala assim, nossa, você só precisa de água. Vamos beber 3 litros de água por dia, daqui a um mês você volta. E é bem isso, o paciente estava só desidratado. Nossa, e dá aquela repuxada, né? E dá uma enrugadinha, sim, né? Mas é bem isso, tudo tá interligado. Não adianta você tratar uma coisa, que a gente falou agora, né? Você faz um baita de um procedimento e o paciente tem diabetes e tem um problema sério e tá em depressão severa e tem crises de pânico. Não adianta. Você tem que se enxergar como, né, máquina única. Tudo precisa estar alinhado, né? É verdade. E agora, se vocês pudessem deixar um ensinamento para quem está nos ouvindo hoje, amplo, qual seria, assim, para a vida? Não desistir dos sonhos. Sim. Nunca. Fácil ou difícil, né? Vá galgando devagarzinho, não tem pressa, tem objetividade. Sim. Sabe? Não tem que correr para amanhã tá tudo pronto. Você tem que traçar seu planejamento e batalhar. Semana passada eu fui fazer uma entrevista para função de atendente, e aí a pessoa falou assim, trabalhar 8 horas por dia é muito cansativo. Eu falei, ok, pra você é muito cansativo, tá, mas a vaga hoje que eu tenho é essa. A gente trabalha 16, né? Eu pensei isso. 12. E assim, é bem que a gente escuta hoje muito falar, né? Qual é o seu difícil? Acordar cedo é difícil, né? Sim. Acordar tarde também. Então, não sei se é difícil a palavra, mas tem algo que pra eu você... acho que qual é teu desejo? Eu acho que essa é a pergunta, né? Porque quando você realmente deseja alguma coisa... E é disso que eu tô falando, né? Veja qual é teu sonho e vai atrás dele. E eu acho que também propósito, né? Eu acho que quando você encontra o seu propósito e você tem ali a clareza do que você tá fazendo nesse mundo, né? Do que você veio fazer aqui, eu acho que fica tudo mais fácil também. Muita coisa. Né? E pra você, Bárbara? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é sonhe muito alto. Mas muito mesmo, assim. Uma vez eu me peguei pensando assim, em coisas que seriam quase impossíveis. E você sonhar com aquilo, porque o teu cérebro, ele cria conexões para te fazer chegar naquele lugar. Aonde você precisa chegar, onde você tem que chegar, te faz criar conexões, te faz chegar a lugares que você precisa estar para atingir aquele sonho. E por mais que você não consiga atingir aquele sonho inatingível, você chegou muito mais longe do que você poderia se você não tivesse um grande sonho. Exato. Então, eu acho que é isso que hoje eu penso, assim. Eu tenho grandes sonhos, eu acho que
não são sonhos só materiais. É bem o que você falou, né? Tem sonhos que... Propósitos, né? Propósitos de vida, sabe? É você entender aonde você quer chegar e não só aonde você quer chegar. Por que você quer chegar? Qual o teu objetivo de chegar naquele lugar, E né? por quem, né? Quando a gente tem um por quem, fica ainda mais fácil a gente conseguir alcançar e lutar, e, enfim. Exatamente. E vamos lá. Renata, você trabalha com cognição, emoção e movimento. A Bárbara com autoestima, identidade e percepção da própria imagem. Aonde esses pontos se encontram? No ser humano. Nós somos assim, né? Na máquina única, Na né? máquina única, exatamente. Fica até redundante, Mas a gente está falando, assim, eu acho que a gente está falando do mesmo humano, né? Com linguagens diferentes, com trabalhos diferentes, mas com esse olhar, né? Do ser humano integrado, do ser humano completo, né? E é tão, assim... É tão... Isso que a Renata falou, né? Do ser humano completo, que eu atendo muito paciente, assim, tanto para ortodontia quanto para harmonização, me encaminho, às vezes, muito paciente com bruxismo. E para tratar na ortodontia ou para tratar na harmonização. E eu sempre falo pro paciente, assim, né? Aquela consulta de primeira vez, e aí você senta para conversar com o paciente. Não adianta eu querer tratar a causa. E aí você senta para conversar 10 minutos com aquele paciente, você vê que ele tá num turbilhão de emoções, passando às vezes um problemão na vida, e aí eu falo assim, calma. Primeira coisa, antes da gente tratar, antes da gente pensar num aparelho, ou antes da gente pensar em qualquer outra coisa, você precisa de uma terapia. Precisa de uma terapia, precisa de uma atividade física. E assim, então, eu acho que tudo se complementa tanto que um anda do lado do outro. Eu não posso tratar um paciente meu hoje, por exemplo, um bruxista severo, se ele não estiver fazendo terapia, porque eu não vou ter resultado no meu trabalho. Você vai enxugar gelo. E eu não vou ter resultado, ele vai continuar mais insatisfeito ainda, porque ele já está ali numa crise ali, às vezes até de identidade, né? Então, ele não vai ter resultado, eu não vou ter resultado, e aí tá todo mundo mais infeliz ainda. Eu percebo hoje em dia, assim, os profissionais hoje em dia conseguem uma comunicação melhor. Uma comunicação sem ter briga de ego, né? Eu posso ligar para você e falar, a gente tem um paciente em comum, né? A gente precisa falar desse paciente, qual seria a melhor conduta, né? Essa troca. A gente tem tido uma acessibilidade. Eu acho que a gente pode até melhorar um pouco isso, né? Eu acho que quanto mais a gente como profissional melhorar essa relação interprofissional, eu acho que só quem é beneficiado são os pacientes, né? Eu acho que essa é uma chave que a gente precisa virar de uma vez por todas, né? Para que a gente possa ser integral, né? Atender de forma integral. Teve até um episódio que eu falei muito sobre isso, né? Sobre a gente frequentar ambientes, né? Ter a ambiência de profissionais que têm esse olhar de olhar para o outro não como um adversário, mas como um parceiro, né? Por exemplo, aqui nessa conversa, antes eu nem tinha tido a percepção que vocês se complementavam tanto, porque realmente não adianta tratar um bruxismo, ficar ali fazendo placas e mais placas e ele vai quebrar todas, porque a mente não tá legal. Então, não tem, né? Exatamente isso. O paciente chega, às vezes, com um sintoma, né? Eu tô com falta de ar, eu tô com tremor, eu tô com... né? A mão tá suando demais e... A primeira coisa que a gente precisa fazer é ver efetivamente se não existe uma causa fisiológica. Né? Então, assim, você já foi no médico? Não, mas é emocional. Ok, pode ser emocional. Mas a gente não pode desconsiderar. Então, eu preciso que você vá sim num cardiologista, eu preciso sim que você vá num neuro, eu preciso, né? E aí a troca começa a acontecer. Ó, eu fui, fiz um check-up e não tem nada. Beleza, então vem. Aí eu fui, tem também. Então, vamos... juntos. Todo mundo junto, né? Todo mundo junto. E o quanto o profissional de saúde, seja de mente ou seja de corpo, precisa ser também ter em cuidado emocional? O cuidado emocional vai muito da ajuda muito na estabilidade, né? Eu preciso estar inteiro quando eu for fazer alguma coisa.
né? Sim. Ai, dá frio na barriga? Dá frio na barriga. Mas se eu tô estável ali, facilita. E aí todo o meu potencial, toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento vem à tona naturalmente. Sim. Eu acho que é sempre uma troca, né? Se você... Toda relação, seja ela profissional, qualquer relação, né? De amizade, de marido e mulher, é sempre uma troca. Sim. Então, se você não estiver bem, você acaba pegando aquele problema pra você. E aí, um problema que às vezes não era seu. Você tava ali só pra ajudar, só pra, né, ser um canal pra aquela pessoa. Você acaba absorvendo aquilo pra você e aquilo vira um problemão. Sim. E eu sempre penso nisso, assim. É muito difícil, né? O sair do trabalho e deixar o trabalho no trabalho, né? É fácil na prática, né? É um conselho que a gente dá pra todo mundo. Não, mas você precisa deixar o trabalho no seu trabalho. Mas é muito difícil na prática. Então, eu acho que se a gente não estiver bem emocionalmente, se a gente não tiver bem resolvido, aquilo vira um problema. Porque Renata, eu acho que muito mais do que eu, né? Mas eu falo assim que nós profissionais da área de saúde, acho que a gente é muito psicólogo também. Sim. Tem que ter escuta, né? É o tempo inteiro, é todos os dias, são todos os dias e você ouvindo ali, é o que eu falei, né? Assim, eu atendo paciente todos os meses ali, então assim, aquele paciente eu, às vezes atendo 1 ano e pouco, 2 anos, às vezes todos os meses. Então você acaba sabendo tudo da vida da pessoa. Sim. E você precisa ter uma boa escuta. E às vezes você precisa também, assim, aí não tanto indo pelo lado profissional, mas pelo lado do amigo, né? Que você se torna amigo, você precisa ajudar, tirar às vezes a pessoa de um ciclo ali que ela precisa sair. Então, se você não estiver bem emocionalmente, aquilo acaba te contaminando, sabe? Já teve dias, assim, de eu chegar pra trabalhar e sair no final do dia, assim, esgotada, acabada. Sugada, né? Mas, assim... É você trabalhar com o paciente, o vínculo tem que existir, né? Eu não acredito em nenhum tipo de... nada terapêutico, né? E te digo que em tudo, que você não tem um vínculo afetivo, né? E psicólogo se envolve emocionalmente com o paciente. Não, ele cria vínculo, né? Se envolver emocionalmente é outra coisa. Mas o vínculo, ele precisa ser criado, né? Então... Até para que a troca seja feita, né? Exatamente, a confiabilidade vem daí. Eu preciso confiar no profissional que está ali comigo e aí eu vou começar a falar, né? A gente se preocupa com o paciente, né? Paciente quando está em crise, a gente leva para casa, né? No coração, leva. Mas se eu me misturo na história junto com o paciente, eu não consigo ajudá-lo, né? E eu sofro junto com ele. Exato. Eu não sou indiferente a ele, né? Mas o sofrer da história dele é dele. Eu preciso estar inteira para poder... E é difícil. Muito. É difícil. Na prática, na teoria é fácil, na prática é mais difícil, né? E agora falando um pouquinho dos planos para 2026. Bárbara agora vai fazer o Botox Day. Conta um pouquinho pra gente como é que tá a sua expectativa, em quais dias serão, né? Também pra... Eu sempre, assim, final de ano eu falo que é a época que todo mundo quer ficar lindo, maravilhoso, porque vem o Natal, Ano Novo, Carnaval, então todo mundo tem que estar pronta, né? Pim. E aí, na verdade, o Botox Day foi uma criação, assim... Mas para que eu possa ter, às vezes, ali no consultório, 4 dias dentro do mês que eu possa fazer aquilo exclusivamente. Sim. Então, eu consigo atender com mais calma, sem aquela correria do consultório do dia a dia. A gente faz ali um coffee break, que aí dá tempo de você, né, fazer um lanchinho e bater papo e conversar, exatamente para que não seja aquilo, né, mecanizado de vamos, é sua vez, chegou sua hora. Sim. Então, é mais um momento de estar junto, sabe? E eu entendi essa necessidade de, às vezes, separar esses dias para que a gente possa estar ali todo mundo junto. E é legal porque as pessoas vão se encontrando e aí todo mundo bate papo e vira aquele dia, assim, conexões vão acontecendo, né? E vira aquele dia de diversão, né, para todo mundo. E eu acho que também é um diferencial, né? O que você... A experiência que você dá pro seu paciente. Sim, ali, pro seu cliente, né? Hoje eu acho que não basta ser só um excelente profissional. Você tem que ter ali
toda uma preparação, tem que gerar uma experiência, né, para o teu paciente se sentir acolhido. Sim. E é exatamente isso, né? É ter esse acolhimento ali no dia do Botox Day, enfim. E para Lumen, eu imagino que, assim, tem infinitas possibilidades, né? Porque acabou de lançou ontem. E como que tá sendo esse trajeto? Sim, eu tô com bastante projetos na cabeça, né? E até pelo trabalho que a gente faz na Movimentar-se, conversando com pacientes, conversando com profissionais também, a gente formar grupos de pacientes, né? Um exemplo que tá muito latente, assim, é trabalhar com cuidadores, pais responsáveis de especiais. Um grupo mesmo para uma troca, né? Não é só um bate-papo, mas é esse vínculo terapêutico do grupo. Não tô sozinho nessa história. Isso é muito legal, né? Porque é rico demais. Você quando tá vivendo um problema dentro de casa, é tão bom, assim, eu tenho uma filha, graças a Deus, assim, saudável, mas eu vejo pais, assim, que às vezes têm filhos acamados, têm certas dificuldades, então como é difícil. E aí é difícil pra mim ajudar e aquela pessoa se sentir acolhida por mim, porque ela, na cabeça dela, ela fala assim, mas ela não sabe o que eu tô passando. Sabe, exatamente. E aí você olhar pra aquela pessoa e falar assim, calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, e a pessoa te olhar, tipo assim... Você não tem noção. Você não sabe o que eu tô passando. Então, isso eu acho que é muito legal. Porque a troca de experiência é falar assim, você não tá sozinho. Sim. Essa fase que você tá passando eu já passei, daqui a pouco vem uma outra fase diferente, e aí já tem outro na fase diferente que vai poder te ajudar. Eu acho que isso é muito... Eu trabalhei, né, em outras clínicas que a gente conseguia fazer, né, esse grupo de suporte mesmo, né, para esses responsáveis. Da mesma forma, o grupo de idosos, né? Ai, meu joelho dói, meu joelho também dói. Como é que você faz para subir a escada? E assim, é uma troca leve. Sim. Né? E é uma troca onde eu percebo que eles não têm cobrança. Eu não tô ali para te exigir que você suba a escada sem reclamar, sem resmungar, sem sentir dor, nada disso. Mas me ajuda a subir a escada. Né? Ou então, vamos subindo junto. Isso é... Ai, eu sou apaixonada por psicologia. Ai, é tão legal, né? Quando a gente consegue se conectar com profissionais que a gente vê ali o brilho no olhar, né? Porque eu tô aqui de frente pra vocês duas e a gente vê vocês falando sobre cada uma, né, ali da sua especialidade. E o brilho no olhar tá ali presente, sabe? Porque eu já sou paciente, vou ser paciente da Renata, já sou paciente da Bárbara e assim, é realmente um diferencial de atendimento, de acolhimento. É exatamente isso, é você chegar no consultório, ser acolhida, se sentir bem. Porque tem pessoas que não é fácil ir no dentista, né? Tem muita gente que é traumatizada. E a Bárbara, você chega lá, tá linda com esse sorrisão, e aí ela te acolhe, te acalma, sabe? E isso é muito legal, né? Eu acho que é isso que gera a conexão e que faz as pessoas ficarem, né? Sim. Quererem estar ali sempre. A indicação você pode até ter, mas se você não tiver a qualidade, né, no serviço, a pessoa não fica. Independente da especialidade que for. E, assim, o que significa cuidar? Cuidar das pessoas pra vocês, assim, de fato. Quer falar primeiro? Eu acho que é amar de verdade, sabe? Porque quando você ama de verdade pessoas, quando você ama o que faz, o cuidar é leve, né? O cuidar é fácil. Mas você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz e amar pessoas, né? Porque não adianta, eu acho que hoje... É muito fácil você ver pessoas que amam o que fazem, mas não amam pessoas. Então não adianta muito, né? Você nadou e morreu na praia, né? Você tem que amar pessoas e amar aquilo que você faz. E aí o cuidar se torna leve, se torna fácil, né? É consequência, né? É consequência, exatamente. Você tá inteiro ali na relação. Esse cuidar, ele passa a ser aquilo que eu falei, né? Fluido. É consequência do estar com essa pessoa, com esse paciente. Ai, que incrível, que incrível. E a gente tá começando a finalizar e eu tô amando, né? Porque, e detalhe, eu falei, nossa, esse episódio vai ser super tranquilo, já conheço e tal. E eu fiquei nervosa pra falar com você acredita?
É engraçado, né? Mas enfim, queria que vocês deixassem agora uma mensagem final para quem tá buscando se reencontrar consigo mesmo dentro do segmento de cada uma, sabe? Fugir do que incomoda, do que tá ruim, do que tá desconfortável, eu te digo que é o pior cenário. Pior do que encarar o próprio problema, né? Eu costumo falar sempre que o processo terapêutico ele começa muito antes de você chegar na clínica. Quando você chega no consultório, você já está em processo terapêutico há muito tempo, né? Você começa a perceber que tem alguma coisa, tá desconfortável, tá errado, não tá bom, não, mas isso não é meu, é do outro. Aí você começa a ver que começa a acontecer com o outro, tem alguma coisa errada ainda. Então não é só o outro, tem eu também. E aí o que é meu? Então você começa, eu tenho que ver isso. Eu vou ver isso. E aí você começa a buscar. Então quando você chega, o que você já trabalhou sobre o aspecto que for, a questão que for, né? E o quanto que eu escuto assim, por que eu não vim antes? Por que eu prorroguei tanto? Né? Eu falo, quando a gente não encara, o bicho-papão cresce. Verdade. Né? Então, assim, encarar o que é desconfortável é doído. O processo terapêutico é doído. Né? A gente vai, óbvio, com todo cuidado e respeito, mas a gente vai cutucar a ferida. A gente precisa trabalhar essa causa para a ferida cicatrizar. Senão ela vai só criar casquinha e abrir de novo. Criar casquinha e abrir de novo. Né? Então... é se aceitar. Sim. Né? É encarar as questões, o que é bom e o que não é, para viver melhor. E Bárbara, foi até legal ela falar sobre isso, porque eu tenho uma curiosidade. Quando uma paciente chega no seu consultório e ela quer colocar, sei lá, quantos ml de boca, não sei quantos ml para... como você consegue contornar isso e trazer para ela esse olhar sabe, de exagero? A gente até falou um pouquinho sobre isso, mas tem pessoas que querem aquilo e ponto. Então, ao longo da vida, eu vejo que normalmente as pessoas que querem muito essa mudança extrema e desesperada, é bem o que a gente falou, elas não estão bem. Exato. Então, por que aquela pessoa quer mudar o rosto dela, ela quer sair de uma pessoa e ela quer ir para outra? Porque ela não se aceita de alguma forma. E aí que eu acho que entra o profissional de dizer para ele, falar assim, não é sobre isso, é sobre a cabeça. Não é a sua boca que não tá boa, não é o seu queixo que não tá... Não é isso, é a sua cabeça que não tá boa. Então, eu acho que cabe ao profissional puxar esse freio, sabe? E dizer assim... Não tá, eu vejo gente que fala assim, porque meu nariz é horrível, porque não sei o que. Aí você para e fala assim, calma, vamos olhar direito, vamos pegar um espelho. Então, e você fazer a pessoa se enxergar de verdade, porque os extremos, eles não são saudáveis. Se cuidar é saudável, se amar é saudável, se desejar, né, é saudável, mas o extremo não é saudável. Então... Normalmente, esse paciente que quer uma mudança muito brusca é um paciente que está muito mal, psicologicamente falando. Tô errada? Não. E é bem aquilo, né? Que todo excesso esconde uma falta, né? Sim. Exatamente. E a falta não é o físico, não, né? Não é a estética. Porque ela vai fazer tudo aquilo e ela vai achar um problema em um outro lugar, de repente, né? Então... E o que eu acho, assim, mais fantástico é como as coisas se atraem, né? Como que os profissionais vão se atraindo, assim. É muito fácil você chegar, não, então vamos colocar. Sim. E aí vamos... E normalmente esse paciente aparece naquele mês que você tá precisando. Tá precisando. É real. E aí chega aquele paciente que ele fala assim, eu quero botar 15 ml. Eu falo assim, meu Deus, meus problemas iam ser resolvidos agora. Dia 15 eu já posso parar de trabalhar. Mas, assim, e eu acho que é a qualidade, é um acolhimento. Exatamente. Né? E aí eu acho que até Deus, eu acho que Deus testa a gente também, né? Muita coisa. Eu falo, Deus não podia mandar, assim, 5 de, né, parceladinho. Cada um tá ótimo. E eu acho que até depois também, porque a pessoa às vezes se olha e acha que tá legal, mas todo mundo tá vendo que não tá, né? E aí também ter esse olhar no pós, né?
caramba, mas pô, quem que fez? Né? Exatamente. E aí, foi a Bárbara, nossa. Já sei que é lá que eu não vou, né? Tem que ter esse olhar e esse cuidado ir, também. Né? Me diz quem é que eu não passo perto. Nossa, é bem isso. E agora, me falem também um pouquinho fazendo uma retrospectiva, o que 2025 trouxe de ensinamento para vocês? Uau! Uau! Muita coisa. Para mim foi um ano muito denso, né? Denso de aprendizagem, denso na resiliência, né? Pegou minha palavra, eu ia falar essa. Estamos juntas, então, de novo. Porque você ficar de pé, né? Com muita coisa acontecendo. Existe no mercado pessoas que tentam passar a perna, existem pessoas que se incomodam com o que você faz. Sim. Porque quando você faz da alma, né? Quando você gosta do que faz, aí você tá inteira naquilo, isso te traz um brilho mesmo de olhar. Uhum. Né? Eu sou apaixonada pela psicologia. Né? Então, assim, eu acho que eu vibro muito o meu aniversário, mas a minha data da formatura é tão quanto especial, né? Então, você tá com esse brilho. Caramba, eu virei noite trabalhando para a inauguração acontecer do jeito que eu queria que acontecesse. E como é que você tá em pé aqui, sorrindo? Caraca, eu tô muito feliz. É isso, né? Então, assim, é ser resiliente, é não desistir no sentido de... dificuldade existe. Sim. Né? Tropeço acontece, erros acontecem. Assumir o erro e seguir em frente. E pra você, Bárbara? Eu acho que... Foi um turbilhão, né? 2025. Acho que pra todo mundo, né? Que ano, né? Nossa. Não, e a gente, sabe aquela expectativa de assim, ai meu Deus, tomara que chegue 1º de janeiro. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Mas vai mudar, né? Eu acho que a resiliência foi bem a minha... Eu, inclusive, até tatuei ela aqui, assim. Aqui. Porque foi bem isso. Você ser resiliente é um desafio, né? É você não ceder às pressões, é não ceder o teu dia a dia, não ceder a sua mente, porque a nossa mente, eu acho que ela o tempo inteiro tenta sabotar a gente, o tempo inteiro ela tenta desestimular a gente. É você mostrar quem manda, né? E falar assim, não, eu vou seguir, eu vou adiante e vamos, sabe? E nada como um dia após o outro, assim, eu acho que esse ano foi um ano muito desafiador em todos os aspectos, né? Foi um ano que eu acho que Isso não significa que a gente não canse, né? Não, e a gente cansa, né? Sim. Mas eu acho que é um cansaço físico, não um cansaço de ideal. Exatamente. E aí eu tenho um versículo da Bíblia que eu gosto muito, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E vários dias eu chegava em casa, assim, eu pensava nesse versículo e eu falava, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Eu lembrava da criança de 3 anos e pensava dos meus sonhos megalomaníacos da de 60, entendeu? Então, assim, é bem isso, assim, é você trazer pra tua mente, pra tua cabeça aquilo que faz sentido, sabe? Não deixar a pressão do dia a dia, né, te engolir, né? Tem dias que é bem isso, né? É verdade. É verdade. A gente queria muito agradecer. Eu amei estar aqui com vocês. Eu amei estar encerrando, né, essa primeira fase da UBIS, primeira edição. Estamos concluindo aqui o último episódio da primeira temporada, né? Vou chamar assim. De muitas outras. De muitas outras, né? A gente tá só começando. E foi incrível terminar com 2 profissionais que eu admiro tanto. Né? Eu tenho, assim, um amor de fato por ambas. Estou muito feliz de vocês estarem comigo nessa primeira edição. Para mim foi muito gratificante. E tá vendo, sabe, o resultado, tá vendo tudo que tem sido gerado, né? Enfim. E queria muito agradecer a presença de vocês. Olha, para mim foi uma honra estar aqui, de verdade. É o que você falou, né? Muito bom você partilhar da mesa com pessoas que são especiais e que agregam de verdade. Exato. Porque hoje a gente vive hoje num mundo onde você tem que estar em lugares
às vezes a vida no nosso dia a dia obriga a gente a estar em lugares que não acrescentam muito, mas é uma obrigação. E aqui não, aqui foi um lugar com pessoas que realmente eu admiro, que são fantásticas, e para mim foi uma honra fazer parte. É bom mesmo. E aprender, né? Conexão, né? Isso que eu tô falando, a sintonia. A gente não, vamos conciliar o horário e tal. E acontece, né? Eu acho que a gente acaba fluindo energia. Foi bom demais mesmo. E falando até sobre isso, sabe o que eu lembrei? Quando eu fui falar com a Bárbara no consultório, né? E a gente começou a falar sobre... E a gente tinha pouco tempo para fechar aí o PIS e tal, não sei o quê. E aí eu não lembro de fato a pergunta que você me fez, mas eu falei assim, Bárbara, Deus está nesse negócio e eu sei que ele vai trazer as pessoas certas. E hoje, terminando aqui esse episódio e vendo aí o bis aqui de fato, cara, aconteceu, eu vejo exatamente o quanto as pessoas estão interligadas e quanto foi realmente, sabe? Parece que foram selecionadas, né, por Deus, né, para estarem aqui. Então, assim, enfim, eu tô muito lisonjeada de estar terminando esse episódio de vocês. Tô muito grata a Deus também por tudo que aconteceu. Entrega a gente confia, tá só... né? Exatamente, Entrega, exatamente. confia. E você que ouviu até aqui, obrigada por acompanhar aqui a primeira temporada do YouBiz Podcast. Quero agradecer mais uma vez a Bárbara. Bárbara, fala também no seu Instagram pra galera que tá assistindo, acompanhar, seguir, saber um pouco mais ali sobre o seu consultório, sobre os seus serviços, enfim. O meu Instagram é Barbarella, com aquele H ali, ó, tá vendo? BH. E lá eu falo um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, de como é o consultório, como é minha vida, e é isso. E o seu, Renata, agora o Instagram novo, clínica nova, tudo novo. O meu Instagram, né, o da Lumen, é Lumen Vitae, PSI, de psicólogo. Aí fica fácil de gravar, né? Lumen Vita Psi. A gente posta sempre temas interessantes. A gente tá vindo também com essa novidade para mim, né? De vídeos, de trocas, né? Sim. Com profissionais. Então tá bem bacana. De humanizar, né, ali o perfil, de trazer um pouquinho ali do nosso exatamente. dia a dia. Sair só dessa questão do postar escrito. Exato. E também vou deixar aqui o Instagram da YouBiz, @YouBizNiterói. Muito obrigada a todos. Seguem aqui o canal, se inscrevam e até a próxima temporada.